Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos ao Taverna do Arcanum. Eu sou o Barcelão Taverneiro e hoje falaremos um pouquinho mais do universo de Lovecraft, ao qual citei num vídeo antigo. E vamos começar a abrir aqui exatamente um novo quadro que vai sair às sextas-feiras, que falaremos desse universo tão rico que foi criado pelo Mestre do Horror. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixe seu like aqui e vamos direto para a aventura. Então, hoje eu tenho aqui um amigo meu que é dono de uma página especializada em mitos de Lovecraft chamado Ink Madness. Ele também é um grande desenhista e em breve vai estar saindo exatamente o portfólio dele, né? Que ele vê os contos do Cthulhu, reescreve eles, né? Como tirinha, e isso sai tanto nessa página e vai sair agora por uma editora. Então, trouxemos ele aqui justamente para falar desse universo tão rico que é o universo Lovecraft e vamos falar exatamente sobre as categorias de poder, né, no meio do universo. Pra logo em seguida nós conseguimos falar um pouco mais do universo, então a gente tem que situar vocês aqui. A gente pode ter como base, inicialmente, que as coisas são divididas em níveis de poder, do menor para o maior. Por exemplo, a gente pode assumir que o menor nível de poder, no caso, até comparando com um RPG mesmo, seria o humano. O cultista básico, que tem como principal função só adorar e trazer, trazer a essência dessa divindade que ele cultua para o mundo dele. Não necessariamente a divindade de forma física, mas o que ela representa, o aspecto dela, pelo menos a energia dela para trazer aquela essência, tá? Sim, para o nosso mundo. Disso, a gente já é necessário compreender também que no universo do Lovecraft era muito claro de que a raça humana não era a única forma de vida no universo. E principalmente, ela era a mais nova, era a mais fraca. Ele sempre teve essa visão de que o ser humano... A gente pode ver isso no nosso próprio dia a dia. Você cai, quebra um osso e morreu. Exatamente. Tá. No próprio universo do RPG mesmo, em que você não tem uma rolagem prévia para deter a insanidade do Cthulhu. Sim. Então, o humano sempre foi visto como uma figura mais fraca. E só que não é só o humano fraco que é cultista. Outras raças são cultistas. E dentre elas a gente entra em um dos aspectos de um grupo que é conhecido como as grandes raças. Que são geralmente, podem ser categorizadas em 3 tipos. São tipo cultistas alienígenas, as grandes raças? Sim, o que é? Eu tô perguntando aqui porque eu também não sei, tá, gente? Eu não sou estudioso de Lovecraft. Eu estudo RPG, interpretação, eu trouxe ele aqui justamente pra falar. Então eu tô fazendo um papel leigo que seria de vocês. Não tô falando que vocês sejam burros, é claro, assim como eu. Mas tô fazendo o papel do leigo aqui, vou conversar com ele, vou perguntar. Então é normal essas coisas. O que são esses? As grandes raças podem ser categorizadas em 3 tipos. Seres que foram criados para a servidão. Eles foram feitos com o único propósito de servir forças maiores. Tipo a gente. Na verdade, poderia até... Se você for pelo meio cristão que fala que o ser humano é feito para adoração a um Deus... Gente... sim. Tá. Mas no Lovecraft, a gente seria ainda pior. Pior porque existem os acima, tá? Nem só por isso, por causa que no meio a gente pode esmiuçar isso mais à frente, por causa que isso gera uma série de conflitos e grandes eventos antes da história humana. Mas os próprios humanos não nasceram propositalmente. Uma outra raça tentou criar outra coisa e acidentalmente acabou criando o ser humano. Então nem pra servidão a gente foi feito. Esse é o Lovecraft, gente. Aconteceu uma impressionante descoberta, um acidente científico. A gente é o cicatricure do Lovecraft. Tá, mas tá bom. Aí vem a servidão, vem os devotos. Exatamente. E o terceiro? Além dos devotos, que são seres que não foram criados por alguma entidade específica, eles simplesmente adoram aquele ser e prestam serviços a ele, mas não foram criados por ele. Você tem os seres que transcenderam, os seres que escalonaram um nível muito acima da evolução natural e que despontaram em meio às outras raças, tá ligado? Eles realmente são seres que fazem sentido serem chamados de as grandes raças. Geralmente eles são seres... Porque eles evoluíram, né? Eles evoluíram muito e eles são seres muito antigos. E algumas dessas raças vale a pena mencionar que são tão poderosas que elas oferecem risco, inclusive a seres de níveis acima. Como, por exemplo, a Cor, que é o do espaço. Que ela é basicamente... Ela não tem forma, ela é uma criatura unicelular, que se apresenta como um espectro de cor indistinguível, que tem a habilidade de consumir e corromper tudo ao redor dela.
Tá, falamos desses 3 níveis que seriam os grandes, é isso? As grandes raças. As grandes raças. Acima das grandes raças vem o quê? Os antigos, que esses já são um pouco É esse mais... da cor que você tá falando? A cor ainda entraria como uma grande raça. Só que Que ela seria esses que galgaram, né? O Exatamente. conhecimento. Cara, que foda. Sim. Tá. Existem raças muito poderosas, sem querer me delongar muito, Aham. mas existem raças muito poderosas também que vale a pena ser mencionadas, que são a grande raça. Eles mesmos já se mencionam como a grande raça. A grande raça dos Witch. Que eles são seres de que... A história deles é basicamente que eles são almas que vieram a serem tragadas pelo centro gravitacional do nosso universo. Essas almas, essas consciências sem corpo começaram a se acumular. Elas começaram, basicamente num processo evolutivo de células que se unem. Aham. Elas começaram a se aglomerar e delas, elas criaram uma nova consciência. Essa consciência, que ficou conhecida como Witch, passou até a procurar corpos que ela pudessem possuir para edificar a raça dela. Só que não suficiente isso, a habilidade de trocar de corpo, eles são tão poderosos que eles têm a habilidade de trocar literalmente com o corpo de qualquer um, em qualquer tempo. Eles podem ir pro passado, Não, eles peraí. podem ir pro futuro. essa Caralho. raça. Mas eles trocam de corpo como? Eles entram Eles com um entram- obsessor? Ou simplesmente, tipo, troca o corpo? Foda-se. Não, eles, como um obsessor, eles... Ele entra como Eles dá- espírito e toma... É, Então eles podem moldar o passado, o presente e o futuro como eles quiserem. sim, porque eles podem mandar a mente deles tanto pro passado Porra. quanto pro futuro. Inclusive, foi assim que eles escaparam da extinção, É tipo isso que você disse que pode atrapalhar o... Qual que estão acima deles mesmo? os antigos. Os antigos. Essa questão de atrapalhar os antigos seria exatamente na noção de por exemplo, eles, tipo, aconteceu uma parada agora. Eles irem pro passado, modificar o passado para alterar o futuro? Vou te dar um exemplo, e isso é um exemplo escrito. Em um dado momento, um mundo que se tornou o mundo deles, porque basicamente a raça inteira possessou todos os Aham. habitantes daquele mundo, foi atacada por cultistas de Cthulhu. Uhum. Eles, vendo que eles não iriam vencer o conflito, o que eles fizeram? Eles mandaram a mente deles para outro mundo. Esse mundo era a Terra. Isso eles mandaram, isso era o período Cenozoico, isso muito antes da existência do ser humano. Em um dado momento, eles descobriram que a Terra seria alvejada por um meteorito, e isso causaria a extinção deles novamente. Aí eles saíram daqui. Não, eles simplesmente jogaram a mente dele milhões de anos depois da extinção da humanidade. Então eles saíram da extinção e foram... Sim. Essa é a grande raça, gente. Isso é a definição de a grande raça. Seres que escalonaram totalmente os quesitos. Caralho. Seres... E isso é o menor nível. E o pior... Isso é o menor nível. o pior é que eu... Tipo assim, falou grande raça, eu idealizei pessoas como a gente que tinha Buda, Jesus, Maomé, pessoas que subiram o grau de consciência. Eu não imaginei que, tipo... Eles Porra. realmente são as Tá, grandes então raças. vamos falar sobre... Os antigos, que aí são um pouco mais populares porque eles são mais presentes do universo tanto de RPG como de outras temáticas. Você vê uma série de filmes, livros que se baseiam nos antigos, que o mais famoso deles também, que é o Cthulhu. E você tem outros que também são os antigos, só que uma coisa que confunde muito é que quando colocam os antigos, muita gente confunde e pensa, eles são da mesma raça? E não, eles são totalmente diferentes um do outro. O que acontece é o seguinte, a maioria deles são das raças muito antigas, algumas inclusive mais antigas mesmo do que as grandes raças, e eles são geralmente o último habitante daquela espécie. E eles habitam em um mundo, agora para pensar, como o Lovecraft era visionário, por causa que esse mundo que Não, ele o Contra fala... era louco. Mano, ele descreveu um mundo que seria o último mundo que estaria no anel do Arbol do Sistema Solar. Uhum. Que ele chamou de Yoggoth. É Yoggoth que seria o lar dos antigos. Dessa colônia. Mas todos os antigos vivem lá? Sim. A maioria deles vive lá, outros foram para outros mundos e alguns vieram para a Terra. Merda, cara. Exatamente. O Cthulhu, por exemplo, né? Exatamente. O Cthulhu e outros, que a gente pode Tá, discutir melhor. me descreve alguns dos antigos. Outros exemplos de antigos são, isso querendo pegar alguns que são próximos ao Cthulhu, porque ao contrário do que se pensa, ele havia aliados, ele não é um ser irracional, só que o raciocínio dele é muito acima do humano. Então eles tinham aliados e até mesmo seres com grau de parentesco a ele, como Astur,
que é o irmão de Cthulhu, que ele já foi representado inclusive em outras literaturas que não Lovecraftianas, como sendo aquele que a encarnação na Terra seria dele, o Rei Amarelo. Tem um outro livro, existe um livro real de um poema que qualquer um que lê fica louco, que faz referência a esse ser. Pera, pausa. Um poema real. Um poema real da literatura. Eu não lembro. Qualquer um lê. Que qualquer um lê e fica louco. Ficaria louco. Além do Asturians, tem outros seres que têm conexão com Cthulhu, mas não de parentesco. Como um que também é muito mencionado, imagino que até no universo dos RPGs, que é o Dagon. Que é um ser que habita na base de Hilé, junto ao Cthulhu. Tanto que existe um poema que é do Cthulhu, que a gente pode até colocar depois aqui, que ele é mencionado. Ele e, por incrível que pareça, a esposa dele. Porque sim... A esposa de quem? Pera, pausa. Do Dagon. O Dagon é o único ser Lovecraftiano que pode ser considerado cônjuge. Ele é casado. O pai Dagon é casado com Mãe Hidra. E eles têm uma prole terrível e horrível que entra no nível das grandes raças, que são os Deep Ones. Não quero saber como aquelas criaturas foram feitas. Tá, mas quem são essas raças? Os Deep Ones, que são seres que habitam... Tem até no universo de RPG, eles são chamados de os Abissais. Só que é a raça de peixes que habitam no... Tô ligado. Que habitam, no caso do universo do Lovecraft... Foi mostrado meio que isso no filme do Aquaman. Eu não sei se você chegou a ver o Aquaman. Sim. Tem uma parte que eles estão no meio do oceano, aí vem os bichos pulando lá. Que tem a parte do oceano que é a fronteira. Tô ligado, a fronteira. Que tem um monte de bicho que anda sempre junto. Aquilo é um Deep One. Aquilo é um que Deep isso? One. São filhos do Dagon. Exatamente. Mas tem outros, além desse Deep One? Em níveis... Em níveis, tipo assim, mais fortes. Ah, não. Eu tive meu filho aqui, foi o Deep One. Aí tem o Deep 2. Nossa, que piada horrível. Eles tem outros? Aí que tá. É como uma herança de sangue. Quanto mais pro lado acro, esse lado mais sobrenatural deles você for, mais forte você vai ser. Entretanto, tem aqueles que tem um nível muito mais baixo, que aí varia. Você pode ter um Deep One, que é filho de Dagon, que é basicamente um humano parcialmente normal, que entretanto tem olhos arregalados e uma boca um pouco mais larga, até um ser que é totalmente inumano, com guerras brancas, escamas, garras, que é um peixe bípede. Eu já conheci gente que parece Deep One. No terminal de Niterói. O pior é que eu já conheci gente assim. Eu tô ligado. Eu já conheci gente que tem olho arregalado. Meu pai, muito parecido com meu pai. Você não tá vendo esse vídeo mesmo, pai? Então foda-se. Ai, quero ver se ele tá assistindo agora. Tá bom, foda-se de novo. Acima dos antigos tem o quê? O universo em si ele é limitado. Então, digamos que a ponta desse iceberg em que o ser humano está embaixo seriam a Corte Negra. O que é a Corte Negra? Não tem lá muitos estudos aprofundados sobre ela, ainda mais ao quesito de descrição de sua aparência. Existem as formas que nós conhecemos dela sobre como elas se manifestam ante a visão humana. Só que isso não chega perto de arranhar a real aparência deles. A Corte Negra são aspectos da natureza, a nível cósmico, obviamente, que tem uma limitada consciência. Como assim aspecto da natureza? Tipo gravidade, esse tipo de coisa? Por exemplo, a gente pode ter relação com Chub Nigrat, a Mãe Negra, que ela pode ser categorizada como o aspecto da evolução e da mutação. Sim. Tanto que ela é conhecida como a entendi. Mãe Negra de 1000 filhos. Mas tipo, o Cthulhu ele é como se fosse a encarnação da gravidade. De certo modo. Ele faz parte da Corte Negra por conta disso? Não. Aí é o que acontece. Ele tem um nível de manipulação daquilo. A Corte Negra é aquilo. Então ela seria a personificação da fertilidade... Evolução, inclusive corrupção. A gente pode até... No Brasil, porra... Exatamente. Tá. Você pode até ver isso no próprio bestiário, em que você pode ver o efeito das crias de Chub Nigrat. O que acontece quando uma pessoa passa a ter a influência dela e ela literalmente muta. Tem uma descrição, eu lembro que tinha no Red Dragon uma descrição bem detalhada de quantos dias, o que acontecia com a pessoa, e ela literalmente deixa de virar humana, a pessoa que é tocada por Chub Nigrat. Mas... tocada? Tocada do que eu digo... Tem uma visão dela, um sonho, alguma coisa.
Até os cultistas dela mesmo deixam de ser humanos em um dado momento, quando o poder dela toca esse cultista. Viram a galera de Niterói, né? No terminal. Basicamente. Viram a galera do Deep One lá. É aquele momento que a gente sabe que... Eu não vou conseguir olhar pra Niterói, olhar pra gente esquisita falando que não são Deep One. Agora Cara, não dá. Niterói é em Esmalf do Rio de Janeiro. Niterói tem um monte de gente bonita. Mano, o Olha só, terminal não. calma. O terminal não. Lógico, porque a gente do terminal vai pra onde? Pra São Gonçalo, que é onde a gente mora. São Gonçalo é Esmalf do Rio de Janeiro. São Gonçalo, qualquer esquina você acha um Deep One. Qualquer esquina. É claro, qualquer esquina tem uma vala. Claro. Tá, continue. Outro aspecto que a gente pode pegar é Yog-Sothoth. Ele é um ser que ele é mencionado mais do que realmente descrito. Eu vou fazer uma breve menção de como ele é falado, tanto pelos outros deuses, como em compêndios como o Necronomicon, que é o que compila todo essas criaturas, seres imundos. Ele é escrito o seguinte: ele é a porta, ele é a chave, ele é a fechadura e o guardião da porta. A porta do desesperado. O Serginho Malandro saiu um monstro. O Serginho Malandro é a encarnação de Yog-Sothoth. Chegamos a essa conclusão agora. Tá, aí ele é a porta, ele é a chave. Ele é a fechadura e ele é o guardião da porta. O que ele é basicamente, ele é a personificação, ele é a consciência do todo. Ele é o universo. O caralho! Peraí. Não, velho, pausa. Que porta é essa? Fala que porta. Não, que porta? Sem sacanagem. Ele é que porta? Chega pra cá. O que é definido quando ele fala que ele é a porta, dá a alusão de que ele, literalmente, ele é tudo que foi criado, o que vai ser criado e o que não será. Peraí. Não, minha mente... Ele está passando pelo processo de expansão mental. Minha mente não tá acreditando nisso. Existe um ser, eu não lembro o nome dele, que ele tá no núcleo do universo. Sim. Qual é o nome dele? Azathoth. Azathoth, tá. Ele é o mais poderoso. E o Yog-Sothoth é o que tá abaixo dele. Ah, tá bom. Peraí, papai. O Azathoth ele só é criado por causa desse Yog-Sothoth? Porque ele abre e cria tudo que vai ser criado? Beleza. Se a gente for pra tratar de uma origem da Corte Negra, vamos começar do princípio. E o princípio é o Azathoth. Tá bom. Azathoth é o topo da cadeia evolutiva. Ele é um ser tão poderoso que a leve movimentação dos tentáculos dele fazem que exista a gravidade do universo. Ou o nível de gravidade dele do universo. Como se ele balançasse e quando ele balança as ondas vibram numa frequência. Exatamente. Tá. Isso. Mas ele é o centro do universo, né? Ele é o centro. Ele é um bicho do tamanho de uma galáxia, gigantesco. Eu acho que uma galáxia chega a ser pouco para definir o tamanho do núcleo de massa que ele é. Literalmente, ele é o resultado do Big Bang. Ele é definido como o caos nuclear. Mano, eu já tinha lido sobre esse bicho e pelo que eu li, ele devorava outras galáxias, não é isso? Ele pode devorar outras galáxias e até outros membros da Corte Negra. Cara, olha que ridículo. Tá, mas a gente não chegou no top 5 ainda, a gente só tá falando... a gente tá se delongando muito, a gente tá pulando. Tá, mas fala, a Corte Negra, ela é exatamente a manifestação do sonho de Azathoth, do desejo dele. Na verdade, um sonho inconsciente, porque é que, na verdade, ele pode ter... Bizarro. Ele é todo poderoso desse jeito, ele é basicamente a divindade central de todas as maneiras possíveis, mas ele é muito burro. Ele é descrito pelo próprio Lovecraft como o deus, a entidade acéfala, o deus acéfalo, o deus retardado. Graças a Deus que ele é burro, né? Não, ele é... Se ele fosse inteligente, acabou tudo. Na verdade, nem tanto, por causa que a não inteligência dele causou catástrofes a níveis que vocês não podem nem conceber. É muito louco, esse ser é até adorado, cara. Sim. Tipo, se eu não me engano, ficam os membros da Corte Negra, ficam em volta, orbitam a ele, louvando, cantando. Orbitam a ele como planetas orbitam a um sol. Cara, bizarro. Vai se fuder. Eu tinha dado uma olhada nessa questão do... Qual o nome? Azathoth, né? Azathoth, o Demon Sul. Cara, ele é muito poderoso, mano. Mas é muito louco, porque há pouco tempo eu tinha gravado um vídeo aqui falando sobre magia, que eu falava do Kybalion. E eu falava do primeiro axioma, que o todo é mente e o universo é mental. Aí agora eu vou gravar o vídeo e o camarada fala que a realidade existe por causa de um sonho dessa divindade. O sonho de Azathoth.
Aí a gente chega à conclusão de que a realidade é o sonho de Azathoth. O sonho de Azathoth tem nome, que é Yog-Sothoth. Que seria esse que abre as portas. Que é a porta, chave e a fechadura. Tá bom, entendemos agora do que são os níveis. Sim. Ou tem alguém acima da Corte Negra? Não, eles são o topo da cadeia evolutiva, eles são o topo do aspecto do que é o universo. É simplesmente destruir um ser desses, dominar um ser desses, é impossível, por causa que eles são apenas aspectos. Quando você vê e ensandece de loucura ao ver, por exemplo, a esfinge de algum desses seres ou a manifestação física deles, você não está, na verdade, vendo eles, você está vendo um reflexo muito, muito longínquo do que eles são, na verdade. Tá entendendo? Entendi. A gente falou dessas 3 escalas e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que pra mim foi uma grande surpresa, porque até então eu não sabia 1/3 do que foi dito aqui. Então, eu espero vocês sexta que vem aqui, que a gente vai fazer um top 5 falando dos monstros que habitam nesse universo. Então, não faltem. Assistam que vocês vão gostar, assim, os monstros mais poderosos de HP Lovecraft. Então, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, comentar o que vocês acharam desse vídeo, comentar os vídeos que vocês querem, porque estamos a todo vapor. Então, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!